Nossa, que lindo! Muito bom, a gente ficou aqui hoje, Soninha. Sim, né? A Soninha ficou encantada, eu também. Você de casa, eu tenho certeza que sim. Olha, essa é a marca da New Time. Excelência, né? Eles são muito bons. Dia 19 de abril, o show não pode, não deve nunca parar. Eu já acrescentei aí aumentei o nome do espetáculo, você sabe, Teatro né? 4 de setembro. Tá vendo? Até a Soninha sabe. Mas a minha convidada agora é a Soninha de Paula. Eu digo que nós somos privilegiados essa semana, porque as nossas entrevistas todas foram nacionais ou internacionais. E ter a Soninha de Paula, para mim, é super importante. Eu confesso que quando a Soninha passou por aqui esses dias, eu fiquei vendo algumas entrevistas, porque ela é uma loucura. Tem muita energia e atende a imprensa e faz os projetos e conversa e fala com os amigos. Eu fiquei dizendo, gente, nós vamos levar para fazer uma entrevista bem especial. Obrigada, com tempo, Maia. os meus colegas foram ótimos nas entrevistas com você, mas tem a questão do tempo e aqui a gente é bem generoso com o tempo. Ai, que bom. É Vou tão contar minha bom ter vida. você aqui. Também, Maia. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por você ter emprestado seu talento e sua credibilidade a mais um sonho meu realizado. Que é o Lê Pra Mim. O Lê Pra Mim. Antes da entrevista com a Soninha, eu queria chamar exatamente um VT sobre esse projeto fantástico que ela faz nacionalmente. Vamos ver juntos? O Lê Pra Mim é um projeto cultural de incentivo à leitura de livros infantis brasileiros, realizados há 5 anos por Sônia de Paula e Marcelo Áquila, em que personalidades da mídia leem livros para crianças de 4 a 12 anos de idade. A entrada é franca e a sala comporta 100 crianças, que ficam acomodadas em almofadas no formato de livros. Há uma intérprete de Libras em todas as apresentações para as crianças com necessidades especiais auditivas. Ao final de cada leitura, cada criança leva um livro de presente para casa. Esse projeto é lindo e eu quero saber mais, porque a Sônia, além de atriz, produtora cultural, ela é generosa no distribuir aquilo que a vida deu para ela, porque a vida foi muito generosa com você, né? Quantas ideias e quantos parceiros fantásticos e projetos. É um projeto assim que eu fui abençoada, né? E é um projeto, né, que eu faço já há 5 anos, né? E agora que a gente tinha uma turnê para fazer, né, graças aos Correios, que me deu essa oportunidade de viajar, eu escolhi começando por Teresina. Porque eu tenho todo um emocional muito forte aqui. E eu tive o prazer de participar, eu não sei se a gente tem fotos aí, eu fiquei tão emocionada com as crianças, porque assim, é um projeto tão fantástico e a gente vê que são ideias simples. Olha aí as fotos que a gente tem da minha participação, mas a minha foi uma entre muitos. Você trouxe dessa vez a Ana Botafogo, o Zulu... O Zulu, o... Antônia Fontinelli. Antônia Fontinelli, que é uma piauiense, e a gente vai encerrar com o João Acaiabe e a Lisa Vieira. Teve o João Cláudio João também. Cláudio Moreno. De onde foi que nasceu essa tua ideia? Qual é exatamente o teu objetivo? Quantas crianças já foram beneficiadas com esse projeto no Brasil todo? O Marcelo Auila, meu sócio, é que sabe desses números, né? Nem imagina, assim, mas foram muitas. O projeto começou com uma ideia, né, da minha filha, que falou, lê pra mim. Aí eu falei, eu vou aproveitar essa ideia, liguei para o Marcelo e ele viabilizou, né? Porque você tem ideia, o Marcelo é aquela pessoa que me ajuda a viabilizar meus sonhos, né? Que tem outros também, né? O Lê Pra Mim a gente já está fazendo há 5 anos, eu já fiz em São Paulo, Brasília, Pará, lá em Belém, Juiz de Fora, Salvador, e agora a gente está aqui. Em 2015 você começou por Teresina, né? Comecei por Teresina. De Teresina... Eu vou para São Luís, depois eu vou para Belo Horizonte, depois Porto Alegre. E é um projeto que a gente percebe que você deixa uma semente plantada. É a intenção da gente. As pessoas às vezes me perguntam assim, até a Marília Gabriela uma vez perguntou para mim assim, Sônia, você acha que as crianças vão saber que livro Gianecchini leu? Eu falei, não, mas eles vão saber que o Reinaldo Gianecchini participou do projeto. Então, a intenção é essa, trazer artistas, jornalistas, cantores, pessoas da mídia, para poder emprestarem os seus talentos e a sua credibilidade, lendo um livro para criança. É um projeto para criança da rede pública, que não tem oportunidade de ter um acesso a movimentos culturais.
né? E eu sempre escolho ou um ponto turístico ou um centro cultural. Aqui em Teresina, a gente escolheu a Casa da Cultura. Então, ao mesmo tempo que a criança tem um acesso à literatura, ela pode conhecer aquele espaço maravilhoso, que, como diz a Josi Brito, entre que a casa é sua. Eu acho que as crianças não esquecem as histórias. Por exemplo, eu contei a história lá do sapatinho, do Bernardo. Né? Pretinho, sapatinho do medroso. Pretinho. Gente, elas não esquecem as histórias. E a gente, normalmente, eu e o Marcelo, a gente escolhe uns livros assim, um pouco das pessoas que a gente conhece. E aí, o Jorginho me brifou assim um pouco. É o Jorginho Medeiros. Me brifou um pouco as pessoas que eu devo. Jorginho, quem que você acha que tem que participar? Como é que é as pessoas? Então eu escolhi uma pessoa. O livro que eu escolhi para ti, Maia, foi um livro que falava sobre o medo. Porque eu acho você uma menina tão ousada, você sabe disso, você está há muitos anos na profissão e tem uma diversidade muito grande. Então eu falei, eu vou escolher ninguém melhor para ela, que é uma pessoa que não tem medo para falar sobre o medo, porque só você, mas que também assumiu, que também faz parte ter medo da insegurança, tudo, mas eu escolhi o livro, foi com muito amor para você, porque eu acho que ninguém melhor do que você poderia falar aqui sobre o medo. Você me fez repensar a questão do medo naquele dia, porque realmente o medo paralisa ou ele te protege, né? E a brincadeira com a estátua, do estar livre, quando você se liberta do medo, eu saí dali pensando sobre o que eu tinha medo naquele dia, assim, para mim foi muito revelador mesmo, eu fiquei pensando o resto do dia, porque dormir pensando nisso. A gente vai crescendo, né? E vão tendo outros medos, porque os medos não acabam nunca, mas você tem que enfrentá-los, né? Quando você é criança, você tem um tipo de medo, quando você é adolescente, quando você é adulto, quando você já está numa certa idade. Então, você tem que saber lidar com o medo, com os medos desde pequeno. Como a gente fala também, a gente tem um livro que a gente fala sobre a morte, que é a coisa mais certa. Mas o Ziraldo tem um livro, que é a menina Nina, um livro que fala sobre, mas de uma maneira tão linda, né, lúdica, sobre a morte. E é importante as crianças saberem, a gente escolhe livro também sobre a felicidade, sobre bullying, sobre a ousadia, tem todo tipo, né, para poder, mas é uma sementinha. Agora eu vou dizer uma coisa para você, Maia, dito por mim, não é nem porque eu tenho um lado emocional aqui com Teresina, não. Mas, gente, sem mentira, estou sendo muito sincera para vocês. A gente já faz o projeto há 5 anos, já tive muitas crianças. As crianças mais inteligentes são as crianças daqui. Mas eu digo isso sem medo de errar até hoje, né? Então, não sei em São Luís o que me espera, nem em Porto Alegre, nem em Belo Horizonte. Mas até agora, porque as crianças pequenas, a Ana Botafogo ficou impressionada. E os maiorzinhos, que são à tarde, que são um pouco mais agitados, mas eles ficavam, sabe aquele ditado, um olho no peixe, outro no gato? Eles faziam barulho, mas prestavam atenção. E o João Cláudio, que leu, por acaso estou citando o João Cláudio Moreno, que ele leu para essa turma de 12 anos, mas, olha, faziam perguntas, eles sabiam responder tudo. Eu acho interessante porque você é tão generosa que você pega as suas parcerias, os seus amigos e as suas relações na área artística, na área da literatura, porque assim, você conhece pessoalmente os autores e aí você empresta isso para esse projeto. E quando você disse que as crianças são as mais inteligentes, eu fico imaginando que as nossas crianças também talvez sejam entre as mais carentes desse tipo de projeto. E aí eu te pergunto, a questão da falta de incentivo à literatura é algo que, infelizmente, é cultural, ele começa em casa? Como é que a gente pode desconstruir isso com projetos tão maravilhosos? Que eu sei que o seu é emblemático na construção desse caminhar, mas qual é a sua percepção em relação a isso? Por que a gente lê tão pouco? Não saberia te responder isso. Eu acho que é como quando as pessoas dizem assim, o teatro está morrendo. Eu acho que tem vendido muitos livros infantis. Então, eu acho que a literatura infantil, eu acho que ela ainda não deu... É porque é muita coisa para fazer. Eu acho que as sementinhas a gente está plantando no Brasil todo e ainda não deu tempo das árvores crescerem. Mas eu acho que estão sendo plantadas. Por exemplo, nesses lugares todos, eu vejo muita gente fazendo esse trabalho de literatura, mas muito, muito individual e que não tem uma força da imprensa, né? Mas eu estou tido sorte, né?
mas eu sei que tem muita gente fazendo, contadores de histórias, lendo, né? No meu caso, eu aconselho as pessoas a lerem para as crianças. Por que é ler para mim? Pode ler o pai, a mãe, o tio, a avó, ou as crianças, uma para as outras, os mais velhos para os mais novos, mas eu acho que está melhorando, pelo menos eu estou acreditando nisso. Eu acho que tem sido plantadas muitas sementinhas, e eu espero ter vida para poder ver essas árvores darem muitos frutos. Que outros projetos você anda envolvido? E você tem tantos amigos. Gente, eu fiquei impressionada. A Soninha começou a me falar dos amigos, das relações que ela tem, profissionais, afetivas em Teresina, Mauri. Eu fiquei impressionada como ela é querida e como ela gosta do nosso estado. Eu acho que a maior referência que eu tenho para a minha vida, né? Eu fui abençoada quando eu passei por Teresina e liguei a televisão e vi um rapaz dando uma entrevista, que é humorista, né? Aí a repórter perguntou para ele assim: você está indo para o Sul e o que você diria para os seus conterrâneos? Ele disse: eu estou indo por mim e por vocês. Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei muito tocada. Falei, eu quero ir ver o show. Aí assisti o show dele e fiquei alucinada pelo talento, né? E aí tinha uma outra sessão, eu não pude falar com ele. Aí eu liguei, olha que coincidência, não é coincidência, Deus é um grande rendeiro. Aí eu pedi, aí me falaram, você sabe onde eu posso encontrar esse rapaz? Em tal lugar, numa agência de publicidade. Aí eu liguei, quem atendeu o telefone? Foi ele. Esse cara é o João Cláudio Moreno. Aí eu cheguei, falei, olha, eu quero te conhecer. Ele foi no hotel onde eu estava hospedada, eu me ofereci para produzir o show dele no Rio de Janeiro. O primeiro show que o João Cláudio fez no Rio de Janeiro era um piauiense no Rio de Janeiro. E o João Cláudio tem uma importância muito grande na minha vida literária. Eu ontem falei para um rapaz, para um repórter, eu não vou ser modesta, eu me considero uma pessoa muito inteligente, uma pessoa de muita garra, e eu lia muito pouco. E o João Cláudio me fez uma pergunta, e ele disse muito de uma maneira que abriu a minha mente. Disse assim, Sônia, lê mais, você é tão inteligente, mas você precisa ler mais. E me deu vários presentes, e entre os presentes que João Cláudio me deu, falou, lê poesia, lê isso, lê aquilo. João Cláudio me deu um livro de Adélia Prado. Isso há muitos anos atrás. E agora, no ano passado, é um projeto que eu estou viajando sobre literatura, que chama Receita de Poesia em um Dedo de Prosa, que é sobre Cora Coralina e Adélia Prado, que João Cláudio, então tem a mão de João Cláudio. E o João Cláudio é uma pessoa importantíssima na minha vida, em todos os sentidos, culturalmente, emocionalmente, né? Foi um divisor de águas, realmente, na minha carreira, na minha vida, quando eu conheci o João Cláudio. Ele sabe disso, é que é muita intimidade, né? Realmente não pode coisar no teu programa, não poderia dizer. E também estou fazendo um outro projeto agora, que chama Vem que eu te conto, que é um trabalho sobre contos, né? Que eu e o Marcelo, uma ideia do Marcelo, né? Marcelo vem um artista também, lê um conto e tem um DJ. Um trabalho muito interessante que a gente estreia agora, no Rio de Janeiro, em julho. Ela fica falando do Marcelo, Bob, cadê o Bob? O Bob é especialista em mostrar essas pessoas que querem se esconder. E o Marcelo está ali, ó. Do pé, o Marcelo é o parceiro, assim, de todos esses projetos. É quase uma alma gêmea sua, né? Vem cá, Marcelo. Olha o Marcelo ali, ele fica só nos bastidores, só né? assim Marcelo, é um prazer, você devia ter vindo também aqui para o nosso sofá e conversar. Porque ele ajuda a realizar. Marcelo é uma pessoa muito calma. Esse é o Marcelo, ó, que ela está falando com tanto carinho. E ele é muito calmo, dá certo com você, né? Porque equilibra. Agitada. Mas eu tô calma assim, gente, que eu acordei. Gente, eu fui pegar o Rafael Zulu 2h da manhã, né? E aí acordei cedo, fui lá fazer a primeira sessão e eu fico muito tocada. E esse projeto é um projeto que, além das pessoas assistirem à literatura, né, ouvirem, ele tem uma coisa maravilhosa que é um acesso às crianças. Todas as sessões têm, independente de ter surdo, só ouvinte, tem intérprete de Libras. E toda criança sai com um livro também de presente para casa. Então,
Eu só tenho que É fantástico agradecer. isso. E a gente está falando com uma atriz que já fez novela, cinema, fez várias novelas da Globo e agora abraçou a coisa do teatro infantil, da literatura infantil, está sempre nos palcos. Ela não para, gente. A gente tem inclusive algumas imagens aí, enquanto a gente está falando, a gente pode compartilhar. A gente tem uma cena, sabe do quê? De Estúpido Cupido. Meu Deus, olha, foi a segunda novela que eu fiz. Aí depois, os mais velhos lembram. Aí eu fiz olha... Tem áudio aí, produção? Solta aí. Tá magra, bestada. Olha nele, Olha lá. Que fantástico. Olha eu dançando. Olha, ali sou eu, hein? Vai me mandar Muito bacana. Que privilégio, né? Fazer parte disso tudo, né? Olha, são 43 anos de carreira. Mas eu digo, sem medo de errar, eu acho que amanhã eu vou ser lembrada pelo Lê Pra Mim. Porque eu faço com tanto amor, mas é muito difícil você realizar esse sonho se você não tem os parceiros. Então, olha, Jorginho Medeiros, quando eu liguei para ele, falou, claro, né, eu te ajudo. Vocês que... Jorginho é um querido. Né, que me emprestam, eu digo para você, Maia, você ter ido, você sabe da credibilidade que você tem no seu estado, né, na sua cidade. Então, para mim é importante eu chegar aqui e ser recebida por uma pessoa de credibilidade e abraçar o meu projeto. Ele não seria nada se não tivesse o apoio de todos vocês. E você lembra, claro que a gente lembra dessa abertura de novela aqui, olha lá. Vamos ver. Sem lenço, sem documento, né? Que fantástico, né? Olha... Muito legal. O pessoal de casa está vendo com áudiozinho direitinho. Aí depois eu fiz A Sucessora, uma novela linda do Manuel Carlos. Eu fiz as últimas, A Indomada, que eu fazia o Cadeirudo, que depois... quem é o Cadeirudo? Quem é o Cadeirudo? Era eu. Aí a última foi Caras e Bocas. Mas eu adoro fazer televisão, eu sou uma abençoada, realmente não falta convites. Mas é o seguinte, eu viajo, eu tenho uma filha também, né, de 22 anos, então não dá para... A tua filha trabalha com você, faz parte dos projetos, ela é só inspiração? Não, ela é só inspiração. Ela faz propaganda e marketing. Né? E muito agradecida. As pessoas que me conhecem, eu falei para o Marcelo hoje, eu queria tanto estar aqui, vocês não sabem como eu estou feliz de estar aqui, como eu estou feliz, como eu estou agradecida a Deus, realmente de ter vindo para cá, mostrar mais esses sonhos, porque antes eu já vim aqui visitar, passear, outras vezes, mas todas as vezes, eu já vim várias vezes com teatro infantil, e eu fui muito bem acolhida. Então eu queria agora, sabe, como você falou realmente anteriormente, eu vim retribuir um pouquinho do muito que vocês me abraçaram. E é muita gente que agradece. O Amauri está ali olhando para você. Fala, Mauri. Mauri você já conhece muita. Conheci o Mauri novinho. Não que você esteja velho, não é isso não. Mas conheci até casar com a dona Baratinha, que tem fita no cabelo. Agora eu estou mais para a avó da Barata, né? Não, sem sair na Baratinha. Não, mas eu adoro o mundo infantil. Né? Eu adoro. Tem algum projeto que você quer fazer, assim, que você ainda não teve tempo ou não teve a parceria correta? A gente não pode falar. Fala pra gente. É uma... Fala. Marcelo disse que pode falar, não pode, Marcelo? Acho que as pessoas aqui, muitos poucos devem conhecer. Tenho muita vontade de fazer no teatro Quem Aconteceu a Baby Jane. Que é um filme, né, com Bette Davis e Joe Crawford. Aí eu faria o papel da Bette Davis. É uma maluca, né? Mas é um papel muito difícil. É muito difícil. É um projeto que a gente tem, né, Marcelo, para 2017, né? Porque 2016 a gente faz um trabalho lá no Rio, que a gente fez em São Paulo e agora no Rio, que chama as Cantrizes, são atrizes que cantam, né? E a gente vai fazer uma exposição de, né, o fantástico mundo do livro infantil. Nossa, mas Marcelo, vai ser um projeto... Vai ser uma exposição muito... Vocês sonham juntos e realizam juntos, né? Muito. É uma coisa assim, né? Quando eu penso numa coisa, ele também pensa. Mas o Marcelo tem mais uma vantagem. O Marcelo escreve, né,
livros infantis, é autor, né, cenógrafo, né? Então, para mim, fica muito fácil sonhar. Às vezes ele fala, Sônia, mas você, né? Mas isso não dá, mas ele dá um jeitinho e acaba dando certo, porque ele é muito talentoso. Então, ele escreve, ele faz cenografia, faz arte, né? Ele é como você, né? Agitado. Múltiplo, muito. Nas ideias. Mas ele assim, é calminho, meu amor. Sônia, eu quero que você volte muito. Nós queremos que você volte muito a Teresina com esses projetos todos. O Jorginho Medeiros está aí para te ajudar. A gente está aqui para divulgar. Contar com você. A gente viabiliza tudo. Você tem onde ficar, como fazer, como realizar. Amém. Eu fiquei encantada com esse trabalho. Eu que agradeço. Mauri, um beijo para todo mundo. Um beijo para Piripiri, terra de João Cláudio. Um beijo, João Cláudio. Não sabe o quanto eu sou grata a você. Esse sucesso todo, esse carinho todo, né? Eu fico muito agradecida para você, que eu agradeço. E que depoimento fantástico ela deu sobre o João Cláudio, né? Como o João Cláudio, realmente, quando ele fala com alguém, ele fala mesmo. Ele fala mesmo, né? Ele tem um poder, realmente, de fazer a sua cabeça. Minha cabeça literária, você entende, foi feita pelo João Cláudio Moreno. Grande Soninha de Paula, que figura maravilhosa. Obrigada, Deus abençoe a todos nós. Muito bom tê-la aqui. Já que eu estou falando com a Soninha, deixa eu falar de literatura. Eu vou começar com as dicas lá da Anchieta, com o livro do bem, coisas para você fazer e deixar o seu dia mais feliz. O que você faz que deixa o seu dia bem feliz? Leio. Ler. Olha, que dica ótima. E eu tenho certeza que você faz grandes viagens, né? Então eu estou sempre assim, né? Pensando em projetos, pensando nas crianças e lendo, porque ler você nunca está sozinha. Então estou sempre rodeada de fantasias de pessoas. E crianças são inspiradoras mesmo. Como são? E a gente tem a maravilhosa Lígia Fagundes Teles, Antes do Baile Verde. Também outra dica da Anchieta. Olha que fantástico isso. Muito legal, eu fiz um filme numa obra delas, meninas. Lígia Fagundes Teles. Pois é, você faz muita gente, né? Porque você tem um relacionamento com esse pessoal todo que escreve, que é muito bacana, né? Muito, eu imagino que ter um trabalho infantil que tem a sua assinatura e realizar também é um casamento perfeito, deve ser um luxo ter você realizando, produzindo, interpretando, fazendo projetos. E o universo infantil, uau! Uau, é uma maravilha. É inspirador. Muito obrigada, querida, obrigada, de mãe. verdade. Que Deus te abençoe. Um beijo enorme. Que maravilhosa. Que a gente possa estar muito juntas. É verdade, que maravilhosa. Deixa eu aproveitar e dizer para vocês sobre o Festival de Humor do Mediplan. Aliás, o Festival de Humor é do Amauri com o João Cláudio e um convidado cearense. Vai ser dia 26 de abril, às 19 horas, no Teresina Hall. O Salão de Humor da Mediplan já está com inscrições abertas. O tema é inveja. Eu achei incrível o tema. Imagina, né? Como o que diz não a Maria vem por da aí. Inglaterra, a inveja ainda mata um diabo, né? A inveja ainda mata um diabo, né? A gente devia fazer umas sessões aqui suas de piada só com inveja. Com inveja. Né? Pra gente inspirar aqui os cartunistas e os chargistas. São R$12 mil em prêmios. Você pode acessar o mediplan.com.br. Lá tem todas as informações sobre esse salão fantástico que acabou ocupando um espaço importante, porque nós já fomos palco do Salão Internacional de Humor. A gente deixou de ter e aí o Salão Mediplan faz esse evento fantástico que tem participação do Brasil inteiro e de outros países também. É muito legal, tá bom? Bom, com essas duas dicas que eu vou para o intervalo comercial. Gabi já está ali da New Time. Lembrando que a New Time vai estar dia 19 de abril no Teatro 4 de Setembro. É claro que a gente vai estar lá para aplaudir e ficar lá no gargarejo olhando essa atração musical incrível que é a New Time. Soninha, muito obrigada, querida. Você, um beijo enorme. New Time, por favor. Se pensa que esta terra lhe pertence, você tem muito ainda o que aprender, pois cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser. Se vê que só gente é seu semelhante, que os outros não têm o seu valor, mas se seguir pegadas de um estranho, mil surpresas vai achar ao seu redor. Já ouviu um lobo uivando para a lua azul? Será que já viu um homem se sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha e com o
você só vai conseguir desta